Fala, meus queridos, tudo bem, meus lindos? Então, como prometido, vim aqui para trazer para vocês a resolução da nossa lista de exercício em vídeo, tá bom? Então, vamos para cá sem delongas, né? Vamos para nossa área de combate. A primeira questão já tá aqui, ó, disponível pra gente. A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. A gente viu isso em sala por conta da pressão atmosférica, tá? E aí, suponha que a 9.000 metros de altura, a ebulição da água pura é cerca de 70 graus Celsius. Quanto seria o valor na escala Fahrenheit? Bom, a relação ou a correlação de Celsius Fahrenheit é dado por essa formulazinha que você já conhece muito bem, ó. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Lembrando que essa relação aqui a gente viu em aula, ela vem do orelhinha, orelhão, através dos pontos fixos, para Celsius e para Fahrenheit. Celsius de 0 a 100, Fahrenheit de 32 a 212. Fazendo orelhinha, orelhão, a gente chega a essa expressão e agora ficou muito simples. Basta fazer o quê? Substituir o 70 no lugar do C. Ó. 70 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Esse 9 ficou feinho, a gente conserta. E aqui, 70 por 5. Falei com vocês em sala de aula. Dividir por 5 é a mesma coisa que pensar no dobro e voltar uma unidade. 140 volta uma unidade, 14. Então, 14 igual a quem? F menos 32 sobre 9. Esse 9 vai passar multiplicando. Então, vai ficar 126 igual a F menos 32. E esse 32 passa somando, dando pra gente 158. Isso confirma o gabarito, letra D de dado, belezinha? Então fechamos a nossa primeira questão. Segunda questão já na tela, meus queridos. Olha, um estudante construiu um termômetro graduado na escala X. Opa, quando não era em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente está tratando de escala arbitrária. Que ao nível do mar marca 200 graus X e 400 graus X, respectivamente, para ponto de fusão e ebulição. Então ele quer saber, o zero absoluto na escala X vai marcar qual valor? Bom, como eu falei com vocês em sala, ele está tentando te indicar a utilização da escala Kelvin. Só que trabalhar com a escala Celsius é muito mais fácil por conta dos valores de 0 a 100. Bom, e aí eu sei que zero absoluto ou zero Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. Então, é só fazer aqui a relação entre escala Celsius e escala X e substituir menos 273 na escala Celsius. Então, vem comigo. Para fazer uma atividade como essa, a gente precisa botar aqui nossa régua de temperatura e na escala X vai de 200 até 400. Bom, já na escala Celsius, esses pontos fixos se dão em 0 e 100. E aí, ó, aqui eu chamo de X, aqui eu chamo de C, faço orelhinha dividido pelo orelhão. Então aqui, ó, orelhinha, X menos 200. Orelhão, 400 menos 200, que vai dar 200. Aí igual a quem? Orelhinha aqui, ó, C menos 0, que vai dar C, e o orelhão, 100 menos 0, que vai dar 100. Quando eu tenho 0 de um lado e 0 do outro, a gente pode simplificar, ó, e aí só multiplicar cruzado. Ficaria o quê? X menos 200 igual a 2C. Logo, X vale 2C menos 200. Agora é só substituir aqui, ó. O zero absoluto na escala Celsius é o menos 273. Então, X ficaria igual a quem? 2 vezes menos 273 menos 200. Menos não. Mais. Por que menos? Mais. Estou estranhando aqui, é mais 200, tá bom? O dobro de 273 é 546, ó, 546 mais 200, então daria aqui pra gente letra C, não é isso? A nossa temperatura X é menos, a gente diminui e dá o sinal do maior, 346 graus X, confirmando ali o gabarito letra C. Já essa terceira questão fala sobre satélites artificiais que ficam orbitando a Terra e fala que esses satélites ficam expostos a ciclos severos de temperatura. Quando está do lado do Sol, né, sobre os raios solares, ele chega a mais 90 graus e quando está na região de sombra, menos 90 graus Celsius. E aí, a essência, ele quer saber a variação de temperatura, essa variação corresponderia a quanto na escala Fahrenheit? Bom, primeiro eu tenho que entender que variação de temperatura na escala Celsius é a temperatura final, tá bom? Ó, menos a temperatura, deixa eu
consertar esse tzinho aqui, ó, menos a temperatura inicial. Bom, e aí a final eu posso considerar o 90, menos da expressão, delta é variação, é menos, a inicial menos 90. Então eu entendo que a variação da temperatura em Celsius, simplesmente ΔC, vale 180 graus Celsius, porque menos com menos dá mais, perfeito? E agora a gente usa aquela fórmula que correlaciona não Celsius com Fahrenheit, mas sim a sua variação, ó. Variação do Celsius sobre 5 é igual a variação do Fahrenheit sobre 9. O Celsius acabei de achar, ó, 180 sobre 5 igual a Fahrenheit sobre 9. E aí você lembra que dividir por 5 é pegar o dobro, 360, e voltar uma casa, 36. Então 36 igual a quem? ΔF sobre 9, quando você multiplica aqui. Lembra que eu falei numa questão de múltipla escolha? O 9 é quase igual a 10. Se fosse 10 aqui, ó, 10 vezes 36 daria 360. Como é 9, é um pouquinho menos que 360, então certamente é letra D a opção a ser marcada. Olha, a quarta questão diz o seguinte, ó, fala sobre regiões diferentes do planeta possuindo temperaturas completamente diferentes. É aí numa certa região aqui da Rússia, a temperatura chega a menos 65 graus Celsius, tá vendo? E uma região da Líbia já se registrou mais 122 graus Fahrenheit. Aí ele quer saber qual é a variação de temperatura. Bom, na escala Kelvin, perfeito. Ele deu início em Fahrenheit, perdão, em Celsius, deu fim em Fahrenheit e quer a variação em Kelvin. Mas eu sei que a variação do Kelvin é exatamente igual à variação do Celsius. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar esse valor para Celsius e fazer a variação na escala Celsius. E concluir que essa variação do Celsius é exatamente igual à do Fahrenheit. Então, eu entendo que a temperatura inicial é de menos 65 graus Celsius. E aí, a temperatura final, tá aqui, ó, eu quero transformar primeiro para Celsius, tá? Temperatura final é de 122 Fahrenheit. Aí eu vou transformar isso para Celsius. Como? C sobre 5, F 32 sobre 9. Deixa eu ver se não está saindo da nossa telinha. Não, tá tudo bonitinho ali. E aí, ó, C eu quero saber, sobre 5, 122, 32 sobre 9. Essa diferença aqui em cima vai dar 90. Então, ó, C sobre 5 igual a 90 por 9. Perceba que isso aqui dá 10. E 10 vezes esse 5 aqui dá 50. Então, eu concluo que a temperatura em Celsius vale 50 graus. Bom, então eu concluo que a temperatura, ó, o ΔC, é igual a quem? A temperatura final, ó, menos a temperatura inicial. E a final, 122 Fahrenheit, que corresponde a 50 Celsius. Então bota aqui, ó, 50. Tem que trabalhar só em Celsius. Por quê? Porque variação do Celsius é igual ao do Kelvin, que ele está me pedindo. Menos a 65. 65 negativo, tá? 65 graus Celsius também. Então vai ficar bonitinho. Aí esse menos com esse menos vai dar mais. Então 50 menos 65 é igual a 50 mais 65, que vai dar 115. Ok? 115 graus Celsius, que é equivalente a 115 Kelvin. Confirmando pra gente a letra A. E a nossa quinta questão, ele fala sobre a experiência de um professor, né, com a sua turma, separando essa turma em dois grupos, o grupo A e o grupo B, e pedindo para que cada grupo criasse uma escala termométrica. Aí o grupo A atribuiu o 0 para ebulição e o 100 para fusão. Então, vou botar aqui, ó, a escala A vai de 0 até 100. O A meio que imitou a escala Celsius. Já o grupo B atribuiu 10 e 30 para fusão e ebulição, respectivamente. Ó. Então, a gente tem aqui o B, que vai de 10 até 30. E aí ele pergunta qual é a fórmula que relaciona o A com o B. Tá? Então, aqui eu vou chamar de A. Ele está chamando de TA, tá? Vou botar A para simplificar. Aqui eu vou ter um equivalente B. E aí a gente vai fazer o quê? Orelhinha, orelhão, tá? Então, tá aqui, ó, orelhinha aqui, ó. A menos 0, que vai dar A, sobre orelhão 100 menos 0, que vai dar 100. Do lado de cá, orelhinha B menos 10. E embaixo, 30 menos 10, tudo bem? Que eu vou botar 20. Então, corta aqui, ainda simplifico por 2, tá? Então, ficou A sobre 10 igual a B menos 10 sobre 2. Ó. Simplificando por 2, vai ficar A sobre 5 igual a quem? B menos 10 sobre
1. Multiplicando cruzado, deixa eu só ver se não está saindo da nossa tela, não, tem muito espaço ali ainda embaixo. Multiplicando cruzado, 1 vezes A vai dar A. E aqui, ó, esse 5, ele tem que ir para o outro lado multiplicando tanto B quanto menos 10. Então vai ficar 5B menos 50. Isso confirma pra gente qual gabarito? Letra E, confirma? Letra E, tá aqui, bonitinho. Perfeito? Já essa sexta questão, a gente já entrou aqui, a gente entra aqui na segunda parte dessa revisão, né? Onde a gente vai trabalhar com a dilatação, tá? A sexta questão é a questão 1 da sua lista 2. Ele fala sobre uma bobina que tem inicialmente 2.000 metros de comprimento, mas esses 2.000 metros foram medidos quando a temperatura local era de 35. Logo, quando a temperatura for para 10 graus Celsius, qual será a nova medida? O que vai acontecer? Eu percebo que com a diminuição da temperatura, o corpo, ao invés de sofrer uma dilatação, sofre uma compressão. Aumenta a temperatura, aumenta o tamanho. Diminui a temperatura, diminui o tamanho. Então, tudo que for mais, eu já corto. Ele vai diminuir o tamanho, tá bom? Nunca mais. E naturalmente não vai ser o mesmo valor. Por que não vai ser o mesmo valor? Porque só seria o mesmo valor se a temperatura não alterasse. Aí eu venho para cá, ó, delta L é igual a quem? L0, alfa, delta T. Delta L é o quanto variou, então delta L. L0, 2.000. Alfa, ele dá aqui, ó, nos dados, ou no dado, né, do problema. Tá aqui bonitinho. 2, 10 a menos 5, vezes, ó, grau Celsius a menos 1 unidade. E delta T? Delta T é a variação de temperatura, sabe? Variação de temperatura, eu vou até colocar aqui entre parênteses, seria o final, mas você pode fazer essa continha fora, né? Menos inicial. Então já percebo que vai dar negativo e interpreto esse sinal como sendo uma diminuição. Então delta L ficaria o quê? Ó, 2.000 vezes 2 vai dar 4.000. 10 elevado a menos 5, que multiplica menos 25. Tá bom? Aí 4 vezes 25 vai dar 100. 100 com 3 zero. Então vai dar 100.000, né? Menos, porque menos com mais vai dar menos, 100, que é 4 vezes 25, e aqueles 3 zerinhos que já estavam ali, ó, e 10 elevado a menos 5. Agora isso aqui tá falando o quê? Volte 5 casas. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, então delta L é de menos 1 metro. O que significa isso? Que diminuiu 1 metro, confirmando pra gente letra A como opção. Aqui está a questão número 7, a 2 da lista 2. O comprimento L de uma barra de latão varia em função de θ ou T de temperatura de acordo com o gráfico. Então eu percebo que o comprimento inicial é 50 e ao variar 100 graus Celsius, variação em temperatura aqui, ó, delta T, eu percebo que foi para 50,1. E ele pede nessas condições quanto vale o alfa. Olha aqui, ó, alfa não, delta L é igual a quem? L0, alfa, delta T. Delta L é o quanto cresceu. De 50 para 50,1 cresceu 0,1. Igual L0, 50, alfa é o que a gente quer descobrir, e delta T vale 100, tá vendo? Então aqui, ó, 0,1 é 1 com 10 a menos 1. E aqui 50 vezes 100 dá 5.000. 5.000, ó. Alfa, tá? Então, falta aqui, ó. Alfa seria 1, 10 a menos 1, dividido por quanto? 5.000, que é 5, 10 ao cubo, tá bom? Aí, ó, fazendo essa continha, eu sei que dividir por 5, lembra? Eu sempre brinco assim com vocês, ó. É pegar o número, dobrar, né? O dobro, volta uma casa. Então, o dobro vai dar 2, volta uma casa, 0,2. 10 elevado a quanto? Esse 3 sobe negativo, então vai ficar menos 3, menos 1, menos 4. Volta uma casa aqui, ó, para a direita, diminui um lá. Então, ficaria 2 com 10, menos 4, menos 1, menos 5, confirmando pra gente letra A, meus queridos. Nessa nossa oitava questão, a gente tem o seguinte, ó, quer se encaixar um rolamento cilíndrico feito de aço, ok, em uma peça de mancal, cilíndrica também, tá vendo? É feito uma liga de alumínio, tá bom? E aí ele fala que o coeficiente de dilatação do alumínio, que é a peça a ser encaixada, vale 25, deixa eu só cortar aqui, ó, isso, 25 vezes 10 elevado a menos 6, então é o alfa do alumínio, ok. Aí ele fala assim, ó, a temperatura inicial é de 22 graus Celsius, então ele fala que o alumínio, né, que é a peça que precisa ser encaixada naquele anel, tem um diâmetro, na verdade é o anel. O anel tem um diâmetro externo 0,1% maior do que o diâmetro do mancal, tá bom? Então, na verdade, a peça a ser encaixada, como a gente viu em aula, é um pouquinho maior do que
o anel onde ela vai ser encaixada. Lembra dessa pecinha aqui? Ó? Eu fiz esse desenhozinho em sala, tá? E é como se esse disco fosse menor que o anel em que eu preciso, né, na verdade, encaixar. Então, o que eu preciso fazer? Pegar esse anel aqui, a gente fez até um desenho como esse em sala, e eu preciso esquentar esse carinha. Esse calor vai fazer o quê? Esse cara dilatar, e ele precisa dilatar quanto? A dilatação que esse cara precisa sofrer corresponde a 0,1, tá vendo? Por cento, olha, do comprimento inicial dele. Ou seja, como o cilindro é maior do que ele, 0,1%, então ele precisa no mínimo crescer essa quantidade, tá? E aí, na matemática, a gente representa a porcentagem assim, ó, 0,1% de alguma coisa. Esse D vira vezes, e de quê? Do comprimento inicial, ou seja, do tamanho inicial dele, ele precisa crescer 0,1%. E aí a pergunta é, qual é a temperatura mínima na qual ele precisa chegar? Mínima por quê? Porque se ele esquentar até 1000 graus Celsius, ele fica tão grandão que o outro cara passa com tranquilidade. No mínimo, até quantos graus ele precisa ser aquecido. Então vem, ó. Agora pega a fórmula, ΔL é igual a quem? L0, alfa, delta T. Aqui, ó, ΔL. ΔL é o quanto ele precisa aquecer, 0,1% de L0. L0 tá aqui, vai cortar, tá vendo? Alfa, ele deu 25, 10 a menos 6, e ΔT eu vou calcular. Embora eu não queira o ΔT, eu quero a temperatura final. Corta-se o L0, entende isso aqui como sendo o quê? 0,1 sobre 100 seria 0,001. Igual a quem? 25, 10 elevado a menos 6, ΔT, tá bom? E aí a gente vem e faz assim, ó, ΔT é igual a quem? 0,001, tá vendo? É igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então vamos lá. 1, 10 a menos 3 sobre 25, 10 a menos 6. Aí esse 10 a menos 6 sobe, ficando positivo. Então ficaria 1, 10 a menos 3 mais 6, que vai dar 3 sobre 25. Tá vendo? Bonitinho. Esse aqui em cima é 1000. Então 1000 sobre 25, a gente acha 1000 por 25, 40. 40 é o nosso resultado. Cuidado, 40 graus Celsius é a variação. Aí lembra, variação é igual a final menos a inicial. Joga aí, ó. 40 igual a quem? O que tu quer, e o início é 22. Passa somando, a temperatura final é igual a 62 graus, confirmando letra E. Bom, já passamos para a lista 3, aquela lista que a gente trabalhou à tarde. Então vem aqui, ó. Um trem sai de uma estação em percurso retilíneo com velocidade de 50, km por hora. Quanto tempo depois da sua saída deverá sair um outro trem da mesma estação, só que andando a 75 km por hora? Precisa esperar para chegar a uma cidade a 120 km dessa estação ao mesmo tempo. E aí a gente viu, ó, imagina que aqui é o trem A, e ele vai sair daqui, ó, a 50 km por hora e vai andar até essa estação aqui. O trem B vai fazer o mesmo percurso, só que ele vai a 75 km por hora. Ele é mais veloz, então ele não pode sair ao mesmo tempo, senão ele chegaria lá a essa cidade num tempo bem menor, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o tempo que o primeiro demora, o tempo que o segundo demora, e a diferença entre esses tempos é justamente o quanto o B, melhor dizendo, precisa esperar, tá? Só para te dar uma ideia qualitativa, imagina que o primeiro gaste meia hora e que o segundo só gaste 10 minutos. Então significa que o segundo precisaria ficar 20 minutos esperando, tá? Porque depois de 20 minutos o trem A só teria mais 10 para completar, justamente os mesmos 10 que o B teria no seu percurso. Ou seja, calcula-se o tempo do primeiro, o do segundo e faz a diferença. Bom, dito isso, vamos lá. Para o A, velocidade é ΔS, ΔT, movimento uniforme, tá? 50 igual a quem? 120, que é o percurso, sobre ΔT, tá bom? Do A. E aí eu entendo que o A vale quanto? Sobe ΔT e desce o 5. Então ΔT ficaria 12 por 5, que vai dar 24, volta uma casa, 2,4 horas, tá? Fazendo o mesmo procedimento para o B, ó, velocidade é igual a ΔS, ΔT, velocidade 75, ΔS, 120, a gente vai descobrir o tempo B. Daqui a gente troca, tá? ΔT
B vai ser igual a quanto? 120 dividido por 75. É claro que numa aula você dividiria por 5 vai simplificando a fração. Mas aqui, para ser mais rápido, vamos fazer logo junto. 120 dividido por 75, a gente viu que vai dar 1,6 horas. Bom, esse cara é mais rápido, tá vendo? Gasta 1,6 horas, enquanto o outro gasta 2,4. Logo, a resposta vai ser essa diferença. 2,4 menos 1,6, isso vai dar 0,8 horas. Perfeito. Só que as opções estão em minutos, então vezes 60, corta aqui, tá vendo? Porque eu entendo 0,8 como sendo 8 décimos. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48 minutos, confirmando pra gente B de bola. Nessa questão a gente tem o seguinte, ó, um automóvel mantém uma velocidade de 72 km por hora e ele quer saber o quanto ele vai andar em 1 hora e 10 minutos. Bom, quando eu entendo a velocidade sendo 72 km por hora, eu entendo que a cada hora ele anda 72 km. Logo, em 1 hora e 10 minutos, ele vai andar 72 km, que foi a primeira hora, e eu preciso descobrir o quanto ele vai andar em 10 minutos. E aí eu somo. Por exemplo, se ele andar 10 km, então 72 com 10 daria 82 km, entende? Porque nessa primeira hora ele anda exatamente 72 km. Bom, 10 minutos passando para a segunda, ó, delta T, 10 minutos, perdão, passando para a hora. É só dividir por 60, vai dar 1/6. Então, olha, V igual a delta S sobre delta T. Velocidade é de 72, delta S eu quero saber, e o tempo 1/6. Tudo isso aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Delta S é 72 vezes 1/6. O que dá para a gente 12 quilômetros, tá bom? Deixa eu voltar aqui, 12 km. Ou seja, em 10 minutos ele anda 12 km, logo a resposta seria os 72 km que ele andou na primeira 1 hora, mais o 12 km que ele andou nos 10 minutos seguintes, totalizando 84 km, letra D de dado. Olha essa aqui, meus queridos. Da lavoura para um restaurante de estrada, um caminhão percorre 84 km com uma velocidade de 70 km por hora. Aí fica 48 minutos parado para lanche, etc. E depois percorre mais 120 km a 60 km por hora. Aí ele quer saber qual foi a velocidade média em toda a viagem. Bom, velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total, tá? Então eu tenho que calcular a distância total. Bom, perceba bem, a primeira parte aqui, ó, é de 84 km. E ele fez isso a 70, essa bolinha é o caminhão, ó, 70 km por hora. Depois ele ficou parado aqui, ó, por 48 minutos. Esse tempo tem que ser adicionado, tá? Depois ele percorre, ó, 120 km a 60 km por hora. Bom, eu tenho que calcular o tempo que ele gastou na primeira parte, o tempo que ele gastou na segunda e somar com 48. Aqui é fácil perceber que se ele anda a 60 km por hora, significa que a cada hora ele vai andar 60 km. Logo, para andar 120 km, aqui ele vai gastar 2 horas, tá bom? A cada hora ele anda 60, então 1 hora 60, mais 1 hora 60, 120 no total. Agora, o problema é aqui, ó. Então, aqui é a bolinha, aqui, esse é o sentido do movimento. Aqui eu tenho que calcular o tempo que ele vai gastar aqui. Então, vem, ó, velocidade é igual a delta S sobre delta T. Aqui, ó. Velocidade 70, delta S 84 e o delta T é o que eu quero saber. Tá? Passa o tempo subindo, ó. Delta T é igual a quem? 84 por 70. Essa divisão vai dar 1,2. Então gastou 1,2 horas, tá bom? Ou seja, se eu multiplicar isso aqui por 60 para passar para minuto, só para passar o tempo total para minuto, tá bom? Então, vezes 60 dá exatamente 72, tá? 72 minutos. Tudo bem. Então já estou com a primeira parte. Bom, aí eu tenho tempo total, 72 minutos na primeira parte, mais 48 minutos parado, mais 2 horas, que são 120 minutos, tá bom? Então tá aqui. Isso totaliza um total de 240 minutos, ou seja, 4 horas. Tá? Só dividir por 60. Agora acabou. Velocidade é delta S sobre delta T, tá bom? Delta S. Delta S é o nosso 84 mais 120. 84 mais 120 vai dar 204.
204 em 4 horas. Isso vai dar o quê? 204 por 2 daria 102. 102 por 2, 51, tá bom? Então, 51 quilômetros por hora, confirmando pra gente gabarito letra D. Já nessa questão, a gente vai tratar de movimento uniformemente variado. Um carro viajava a 90 por hora, que corresponde a 25 metros por segundo, num trecho retilíneo de uma rodovia. Subitamente, o motorista vê um animal parado na pista. Entre o instante em que ele avista o animal e aquele que ele começa a frear, o carro percorre 15 metros. É o tempo de reação. Se o motorista, a partir daí, freia numa taxa de 5 metros por segundo ao quadrado, é uma desaceleração, então é negativo. Ele quer saber qual é a distância, tá vendo? Ele vai manter sempre uma trajetória retilínea. Ele quer saber qual é a distância, a menor distância entre ele e o animal para que não haja um acidente, um atropelamento. Bom, então o que eu vou ter? Eu vou ter no primeiro momento aqui, ó, 15 metros. Andando para frente o carro, totalmente livre, a 25 metros por segundo. A partir daqui ele começa a frear. Chegando aqui no final com a velocidade 0. Aqui é a velocidade inicial de 25. Aí a pergunta é, quanto vale esse ΔS aqui? Na verdade, eu tenho que somar o ΔS com 25. Vamos com o Torricelli aqui para a gente achar esse ΔS. Então, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Aí a final é 0, 0 ao quadrado vai dar 0, 625, tudo bem? Que é 25 ao quadrado, menos 2 vezes, é mais, né? 2 vezes A, o A que é menos 5, tudo bem? Vezes o ΔS. Então isso aqui vai dar 10. Então esse cara passa para o outro lado e divide por 10. Olha, ΔS é igual a quem? 625, tá vendo? Passa para o outro lado. E aqui que era menos, vai para lá mais, tá? Pum, sobre 10, que é 2 vezes 5. E é só voltar uma vez, a vírgulazinha fica 62,5, tá bom? Então ele vai andar, a resposta, ele vai andar 15 metros sem frear, mais 62,5 metros freando. Isso tem que dar aqui pra gente 77, né? 0,5 metros mínimo de distância entre ele, aquele animal que ele avistou, para que não ocorra o atropelamento. Essa questão também fala de move e olha para cá. Ele fala assim, ó, um motoboy muito apressado deslocando-se a 30 metros por segundo, isso aqui é equivalente a 108 km por hora, tá? Freou para não colidir, tá bom? Contra um automóvel que estava à sua frente. Durante a frenagem, ele percorreu 30 metros, ΔS, e sua velocidade diminuiu, tá vendo? Uniformemente até parar. Velocidade final, 0. Bom, aí ele pergunta quanto foi a desaceleração, o módulo, né? Porque a gente vai achar negativo. Torricelli novamente, ó. Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, 2A, ΔS, ó. 0 ao quadrado é 0. 30 ao quadrado, ó. Mais 2 vezes o que a gente quer, vezes 30, tá? E aí vai dar o quê, ó? 0, 900, e aqui vai dar, olha, 2 vezes 30, 60, né? 60 vezes A. Vai passar para lá negativo, tá vendo? Menos 60A. Igual a 900, cortei, então menos A, vou ficar aqui, menos 6A, igual a 90, então A vale quanto? 90 dividido por 6, só que negativo. Então se tu dividir por 3 ali, né, cada um, ficaria 90 por 3, daria 30, e aqui 2, né, 2. E 30 por 2, tem um sinalzinho de menos, vai dar 15. Tá bom? Então a desaceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. Como ele pede isso em módulo, a gente marca a letra B. Essa questão também fala sobre a relação de velocidade, distância, aceleração, sem levar em consideração tempo. Torricelli na parada. Olha só. O cano de uma arma tem um comprimento igual a quanto? 40 centímetros. A massa dessa bala é de 10 gramas e parte do repouso. Estava paradinha. Velocidade inicial 0, ela é expulsa por gases provenientes da explosão da pólvora, saindo com uma velocidade de 400. Aí ele quer saber qual a aceleração média desenvolvida aí nesse percurso. Bom, velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, cada uma, mais 2 vezes a aceleração, ΔS, 400 ao quadrado, igual a quem? 0 ao quadrado, mais 2 vezes aquilo que a gente quer, vezes 40 centímetros, 0,40 metros, tá? Então aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, né? Então 16 com 2 zerinhos, igual a quanto? 0,8A.
E aí a gente tira aqui, ó, que A vale 16,00 por 0,8. Naturalmente, tu pode acrescentar um zero em cima. 1.600, agora que virou 16.000, dividido por 8, tá bom? Por 8. Se você pegar só o 16 por 8, você acha 2, certo? 2. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Esqueci sim, deixa eu voltar aqui. Olha só, 4 vezes 4, 16. Voltei aqui, meus queridos. Agora eu tenho 2 zeros aqui elevado ao quadrado, é como se fosse 100. Então tem que repetir 4 zeros, olha. Tá bom? Senão dá problema. Igual a 2 vezes 0,4 dá 0,8 vezes A. Agora sim, ó. A é igual a quem? 16 com 4 zeros. E aí eu volto e divido por 0,8, acrescento mais um zero em cima. Então eu entendo que é o 16 com 5 zeros, ok? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ficou um 8. Agora sim, ó, 16 por 8 vai dar 2. 2 com 5 zeros. Isso vai dar 200.000, né? Ou seja, 2 com 10 à quinta, dando pra gente letra E. Agora sim. Nessa nossa penúltima questão, eu tenho um gráfico de velocidade e tempo e ele me pergunta a velocidade média desse corredor que teve esse desempenho, tá vendo? A velocidade mudou de 0 para 12,5 metros por segundo em 4 segundos, depois permaneceu de 4 a 10 segundos constante, sem alterar aquele valor. Bom, de um modo geral, como eu tenho 2 tipos de movimento, eu não posso calcular a velocidade média pela média das velocidades, tá? Como se fosse um move aqui. E aí eu vou recorrer à fórmula mais fundamental. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Eu entendo ΔT como sendo 10 segundos. Já está aqui no gráfico, ó, tá vendo? 10 segundos. E o ΔS é a área do gráfico, que você pode dividir em triângulo e trapézio ou pensar no triângulo e retângulo, né, dizendo. Ou pensar já no trapézio, que é o que eu vou fazer, tá bom? Aí ficaria Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2, ó. Esse aqui é o Bzão. Bzinho, ó, de 4 até 10, Bzinho. E isso aqui é a nossa altura, tá? Então vem aqui, ó. O ΔS ficaria Bzão 10 mais Bzinho 6, que é de 4 até 10, 6, vezes a altura 12,5, tudo isso sobre 2. Aqui vai dar 16, tá bom? Então 16 vezes 12,5, 12,5 sobre 2. E aí você vai dividir aqui, ó, vai dar 8 vezes 12,5. Isso vai dar 100, tá bom? 100 metros. Foi o que ele percorreu. E aí agora a gente volta com esse valor e com esse aqui no ΔS sobre ΔT. Velocidade é igual ΔS 100 e ΔT 10. Então 100 por 10, 10 metros por segundo, confirmando a letra B. E para a gente finalizar essa revisão, que teve muita qualidade, olha aqui, ó, um corredor, né, de 100 metros rasos, cruza exatamente a marca de 50 metros, então foi o ΔS dele, tá bom? Ele tem a sua velocidade instantânea, ou seja, naquele momento de 10 metros por segundo. Então, no início da prova ele está parado, e quando chegou na metade da prova, a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Nesse instante, começa a soprar um vento contrário e cria uma desaceleração de quanto? De menos, tá vendo? 0,86 metros por segundo sobre o atleta. Qual é a velocidade do atleta ao cruzar a linha de chegada? Então, o que acontece? Ele sai do repouso, olha, acontece isso, ó. Os 50 primeiros metros. Ele sai do repouso e chega aqui, ó, com uma velocidade chamada de V1, de 10 metros por segundo. A partir daqui, ele desacelera, andando mais 50 metros. Porque a prova total tem 100 metros. Ele desacelera e quer saber qual é a velocidade, vou chamar de V2, que ele vai cruzar a linha de chegada, sabendo que aqui, ó, aconteceu, devido ao vento contrário, uma desaceleração de 0,36 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos me preocupar só com essa parte aqui, aplicando o Torricelli. V2 ao quadrado é igual a quem? V1 ao quadrado, tá vendo? Porque para essa parte do percurso, V2 é a velocidade final e V1 é a velocidade inicial, tá? Mais 2 vezes A ΔS. Vem comigo. V2 é o que eu quero, igual V1, 10 ao quadrado,
mais 2 vezes a aceleração menos 0,36 vezes 50. Olha, 2 vezes 50 vai dar 100, tá? Então, V2 ao quadrado igual a 100 aqui também, ó. Menos, tá vendo? Por causa desse cara aqui, ó, menos. Isso vezes isso vai dar 100. 100 vezes 0,36 dá 36. Então, 100 menos 36, tá bom? Negativo porque é uma desaceleração. Daqui eu entendo que V2 ao quadrado é igual a 64, que é essa diferença ali. Logo, V2 é a raiz de 64, que vai dar 8 metros por segundo, confirmando a nossa letra C. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha tido paciência de ficar até aqui. Desejo a você bons estudos, não somente para essa prova, né? Para esse nosso teste, mas no Enem, no vestibular, conta sempre comigo, tá bom? Um grande abraço e até mais.